Zig. Opa. Opa. Obrigado, Zig. Opa. 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 Obrigado, gente. Bom, primeiramente, o nosso diretor já me apresentou. Meu nome é Nicolas Rossetto. Eu sou um dos engenheiros de aplicação aqui da SKA e quero dizer que é uma honra participar desse evento junto com os outros colegas, a equipe responsável pelo evento, né? E falar que é uma feliz responsabilidade estar aqui e mesmo que por um curto período a gente personificar um pouco a empresa e as nossas ideias. As empresas hoje elas avançam na velocidade da inovação. E é cada vez mais difícil a gente conseguir atender as nossas expectativas, as expectativas dos clientes, do mercado, de uma forma geral. E quando a gente traz um tema como esse, sobre engenharia de alto desempenho, me vem uma máxima que a gente pensa justamente relacionada ao tempo, porque no final das contas o desempenho vai estar totalmente atrelado às questões de tempo, que é que a gente diz que tempo é um recurso difícil de gerir, mas é impossível de repor. Por isso que a gente tem que ser tão persistente nessa busca por inovação, e mais do que isso, a gente precisa ter um passo atrás e pensar como a gente realmente vai ser produtivo. E quando a gente pensa em produtividade dentro de engenharias, tem dois pontos que me vêm à cabeça, e eu acho que é o que a gente mais vai acabar discutindo agora nessa primeira introdução desse quadro que a gente vai estar falando aqui. O primeiro desses pontos é a questão de ferramentas. Nós precisamos de ferramentas com potencial alto e o usuário precisa ser capaz de tirar o máximo possível dessas ferramentas. Isso é um pouco da nossa responsabilidade. E existe um segundo ponto tão crucial quanto, que é a questão de ambiente. E o ambiente é um ponto um pouco mais sensível da gente discutir, porque o ambiente ele é do cliente. Então, mas a gente também tem que estar atento a ele. E é um pouco difícil a gente segmentar esses dois pontos e tratar eles de formas separadas quando a gente está falando dessa questão de desempenho dentro de engenharia. Mas a gente vai ter que fazer um pouco esse exercício e falar deles de forma um pouco mais individual. Falando propriamente de ferramentas, eu particularmente, como até o Zig também comentou, eu comecei a trabalhar com algumas das soluções que a SK vende até hoje, no ano de 2005. E o que a gente tinha há 15 anos atrás, quando a gente falava de desempenho e ferramentas de inovação tecnológica? Trazendo uma das soluções que é um dos nossos carro-chefe hoje mesmo, que é a própria solução do SolidWorks, era muito vendável a ferramenta há 15 anos atrás. Quando a gente apresentava uma solução 3D, com capacidade de virtualizar o produto, ou recursos básicos da ferramenta, que eram aquelas questões de colisão, interferência, ter uma visualização plena de montagem, isso já agregava muito valor, né? Ainda agrega hoje, mas a gente precisava evoluir. E a ferramenta individualmente ela precisou trabalhar com inovação. Então, ao longo do tempo, a própria SolidWorks ela foi inovando, ela foi colocando mais recursos ano a ano, e a gente está já às beiras da versão 2020 aqui, então mais recursos vão vindo, né? E eles passam por simulações complexas, mais desempenho em montagem, isso falando propriamente de recursos dentro da ferramenta, planificação, renderizações de alto nível, realidade virtual, que é uma demanda constante e crescente que a gente vem visualizando, nós já temos respostas prontas para isso, configuradores de produto, gerenciamento de dados, de projeto, a própria questão de projeto elétrico, um monte de coisas que vão sendo agregadas. Então a gente tem respaldo para isso. E falando propriamente da SKA, a gente ainda tem algumas cartas na manga quando o cliente vem com algumas demandas mais específicas, como, por exemplo, soluções da parte de DMU, que é o Digital Mockup, quando clientes precisam desenvolver montagens massivas. Então, imaginem o caso desse cliente, no caso que é a Erzinger. Eles têm uma montagem gigante, com valor agregado muito grande, que é uma linha de pintura inteira. Então, você tem um produto com um valor agregado alto, alguns milhões. Você precisa de uma ferramenta que consiga validar o seu projeto e, obviamente, ela tem que ser equivalente dentro desse aspecto. Então, nós temos respostas prontas para isso. Outra demanda muito comum é a questão de gestão de projetos. E aqui a gente fala de gestão de projetos acessíveis, porque a gente pode, às vezes, pensar na gestão de projeto como uma ferramenta cara de empresas extremamente grandes. A gente está falando de pequena e média empresa, onde já exista um potencial e uma intenção de entrar nas questões de gestão de projetos. A gente tem até mais de uma solução para esse tipo de trabalho, justamente porque a gente enxerga que o mercado busca essa demanda, né? Então, nós temos soluções, as ferramentas elas estão aí, mas uma questão que a gente costuma ver muito mais é chegar numa engenharia, por exemplo, num gestor, e ouvir o pessoal falar, por exemplo, é legal essa ferramenta, a gente até tem ela,
mas, por exemplo, a gente não consegue fazer simulação em todos os produtos do nosso equipamento, porque a engenharia não tem tempo, né? E não só simulação, se a gente pensar em qualquer outro aspecto, daqueles outros recursos que eu falei, de renderização, projeto elétrico, às vezes falta tempo. E essas soluções elas tinham que ser aplicadas dentro das ferramentas, minimamente para agregar valor ao produto, porque muitas vezes essa solução já está disponível ali dentro. Só que a gente às vezes joga isso para escanteio, porque a empresa tem que rodar, os prazos têm que ser cumpridos, o cliente está esperando, a empresa tem que rodar, no final das contas. E quando a gente traz essa questão de desempenho, a engenharia de alto desempenho ela tinha que ser minimamente produtiva para conseguir absorver essas demandas e daí sim reinvestir o tempo em inovação, porque, mais uma vez, o tempo e inovação vão estar intimamente ligados ali dentro. E falando agora propriamente da parte de ambiente, a gente tem feito um trabalho muito ostensivo nos nossos clientes, de consultoria mesmo, para ajudar eles a enxergar e enxugar os pequenos vazamentos em cada etapa de processo. E aqui a gente fala de ambiente e processo de uma forma geral, porque a gente, quando fala do ambiente geral mesmo, a gente não pode simplesmente olhar para a engenharia e ignorar o resto dos aspectos de uma empresa, né? A gente já está sendo relapso com alguns outros setores. E pegando um fluxo bem simplificado mesmo, né? Toda empresa ela tem que pensar na receita que ela tem, que vai estar entrando, obviamente. E esses vazamentos podem acontecer em qualquer setor independente. E a gente realmente tem que olhar para eles todos. Então, vendas, projeto, compras, produção, cada um deles vai agregando um pouco mais de valor. Então, óbvio, o produto ele vai ganhando peso, porque ele vai ter que ser vendido no final das contas para que o lucro seja maior do que a receita, obviamente, né? Mas percebam que, óbvio, isso aqui é uma idealização. A gente não tem normalmente uma empresa que funciona tão linearmente assim, né? Mas a gente tem que ficar atento com cada um desses pontos, né? Basicamente porque um cenário muito comum, por exemplo, aqui é esses setores terem que se comunicar, por exemplo. E daí vem aquela outra máxima sobre comunicação. Comunicação não é o que você fala, ou o que você acha que falou, é o que a outra pessoa ou outro setor entendeu. E normalmente dentro desse cenário, as empresas elas acabam tendo um diálogo entre mais de 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Sempre a culpa ou o problema acaba sendo passado e quando você descobre é só no final do processo. Então isso é uma preocupação real que a gente tem. E daí fica a questão, como que a gente soluciona tudo isso? A gente gerencia esses problemas. É impossível falar da resolução disso sem falar, obviamente, do que a SK tem para oferecer. Hoje a gente tem mais de 30 anos como uma empresa, o que não é pouco tempo, vivenciando essa evolução de processo tecnológico. Mais de 300 colaboradores, vocês devem conhecer boa parte, né, das pessoas que estão envolvidas dentro das suas respectivas empresas, mas são mais de 300 pessoas com o seu tempo de caminhada, com as suas expertises, prontas para colaborar ali dentro. E daí, não tem como a gente não falar também das soluções diversas dentro daquelas outras etapas de processo. Então, não adianta a gente ajudar só a engenharia. A gente tem que falar de manufatura aditiva, a impressão 3D. A gente tem que falar da gestão de processo, a gestão de projeto. A gente tem que falar de como a gente vende o produto. Tudo isso tem que se comunicar. A gente vai falar bastante disso aqui hoje. E a gente vai falar disso também depois desse evento. Porque é um pouco utópico a gente imaginar que só uma apresentação do pobre Nicolas durante 10 minutos vai trazer a resposta para a produtividade de engenharia. A gente pode começar a dar um passo, começar as provocações, mas realmente não existe uma resposta única, mesmo porque cada cliente é muito particular, as suas dores são muito singulares e a gente tem que trabalhar justamente na investigação desse processo. E no final das contas, eu vou precisar de mais ajuda para conseguir expor um pouco esses pontos. E o que eu quero que fique claro, no final das contas, é que a gente pode sim ajudar muito com ferramentas, instrução dessas ferramentas, com sugestões de melhoria de ambiente, mas no final das contas, o segredo para justamente ter uma empresa com capacidade de inovação é trabalhar de forma assertiva com o tempo que a gente vai conseguir fornecer com a utilização dessas duas bases, que é ferramentas e ambiente. Esses dois integrados, trabalhando bem, sobra-se o tempo. Né? Sobra-se, mas tem que ser utilizado com sabedoria. E é justamente aí que mora o segredo para a inovação. Então, esse é um recado que eu gostaria de deixar justamente para que, feito isso, as empresas elas tenham a capacidade de se fixar melhor no mercado, provar sua competitividade e serem capazes de inovar sempre. Certo? E como eu disse também, uma outra frase,
a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? E para realmente arrastar vocês um pouco para essa visão nossa, eu vou convidar aqui alguns convidados, né? Alguns colegas que já foram previamente chamados, um da Operis e outro da Rinnai. Eu vou querer que eles subam aqui e se apresentem um pouco das empresas, para que vocês vejam depois no painel que a gente vai estar fazendo aqui, como que foram essas dores que eles tiveram, elas foram identificadas, as ferramentas foram atribuídas e os frutos começaram a ser colhidos. E a gente vai discutir um pouco disso. Então, para começar aqui, eu queria chamar o André, da Operis, por favor. Então, André, eu deixo aqui um espaço para você, mas explica um pouquinho sobre você, o que é a Operis, o que vocês fazem, para a gente dar sequência no nosso Muito bom dia painel. a todos. Eu já disse, meu nome é André, eu sou engenheiro de produção e eu trabalho na Operis há 22 anos, cuidando da parte de gestão de pessoas e de processos, né? A Operis, na verdade, ela tem como Operis 5 anos, porque a Fortline é uma indústria de imobiliário corporativo que fica em Ribeirão Preto, mais ou menos uns 200 quilômetros daqui, né? E tem uma autonomia muito grande de processo, tanto com a parte de metal mecânica, marcenaria, uma parte de beneficiamento de vidro, né? Temos quase que uma autonomia plena de tudo aquilo que a gente usa no nosso material. E o nosso diretor comercial, o Toninho, há 6 anos, mais ou menos, ele percebeu que o modelo de negócio que a Fortline estava atuando, que era produzindo produtos de catálogo, seriado, e vendendo para lojas multimarcas que revendiam esse produto, né? Começou a ficar um mercado de baixo custo, um mercado que uma briga lá embaixo no preço, não conseguia agregar valor no produto. E a briga ficava realmente no preço e deixavam de lado a característica de produto, todo o estudo que tinham feito na solução do produto. E a gente sempre quis vender solução e não produto, né? Então, buscando cada vez mais investir em inovação, correndo atrás de sair na frente do concorrente, sempre está tentando ficar na frente do concorrente. O Toninho criou a marca Operis, que é uma marca também de domínio do Grupo Fortline, há 5 anos, que hoje tem representante em todos os estados do Brasil, né, e um no Paraguai também. Estamos vislumbrando agora mais alguns países, né, da América Latina. E está hoje com 400 colaboradores, tem aproximadamente 20 mil metros quadrados de área fabril, né? Eu acho que só, né? É bastante coisa. A gente vai discutir um pouquinho mais, né? Por favor. Obrigado. Posiciona lá. E dando sequência também, para se juntar a nós, chamar o Vinícius, por favor, né? Então, mesmo cenário, Vinícius. Posicione você e a Rinnai para quem não conhece a empresa. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, em nome da Rinnai, gostaria de agradecer a SK pelo convite aqui para esse evento, né? Me sinto honrado em poder participar aqui desse evento representando a Rinnai. Também gostaria de parabenizar a SK por essa organização. Esse evento deve atingir aí um grande público, né? Também deve ajudar a nortear algumas empresas e profissionais a tomarem algumas decisões. Bom, como eu disse, meu nome é Vinícius, eu trabalho no setor de pesquisa e desenvolvimento da Rinnai do Brasil, focado no desenvolvimento de aquecedores de água a gás. Eu iniciei a carreira na parte de projetos em 2012, onde eu trabalhava com profissionais do Senai e algumas outras empresas privadas, trazendo soluções para a indústria através de utilização de ferramentas CAD 2D e 3D. Depois de ter trabalhado com diversos tipos de produto, hoje eu estou focado no desenvolvimento de aquecedores e outros produtos que compõem a linha Rinnai do Brasil, e também tem um papel fundamental na Rinnai desenvolvendo a integração de ferramentas CAD 2D e 3D ao PDM e também automatizando algumas tarefas.
Bom, a Rinnai, para quem não conhece, é uma multinacional japonesa. Ela foi fundada em 1920, então estamos próximos aí de completar o nosso centenário. No Brasil, ela foi fundada em 1975. A gente está sediado em Mogi das Cruzes, onde temos uma moderna planta fabril, que vocês podem ver aí no vídeo. Temos bastante automação envolvida lá. Lá a gente consegue oferecer uma gama de produtos voltados para o conforto através da energia térmica. Hoje somos líderes no mercado de aquecedor de água a gás. Também estamos buscando essa mesma liderança no setor de aquecimento via solar. E nesses últimos anos a Rinnai vem investindo fortemente no desenvolvimento e nacionalização de alguns produtos. E um exemplo disso é que nesses últimos anos, mesmo com as dificuldades que o país vem enfrentando, a gente acabou de inaugurar no mês passado um novo prédio nessa sede de Mogi das Cruzes. Então nós dobramos aí o tamanho da nossa área fabril. Perfeito. Tá ótimo. Já é acho que introdução plena, e a proposta é realmente trazer esses convidados aqui e a gente discutir um pouquinho algumas aplicações baseadas justamente nessa questão de desempenho. A gente já vê que tem alguns deles que estão realmente inseridos no 4.0, né? Eu tive a oportunidade de visitar as duas empresas, então a gente tem um pouquinho de visão, mas a ideia é justamente discutir, porque tem coisa, por exemplo, que a gente deixou para trás para trazer aqui, porque eu tenho dúvidas sinceras e a gente quer que o público também conheça um pouquinho mais. Então, justamente, eu trouxe primeiro, nessa introdução, as questões de desempenho, quando a gente fala de engenharia. Dentro de vocês, são dois projetos bem diferentes que vocês fazem. Vocês têm, no caso do Vinícius, na Rinnai, um trabalho muito mais de linha produtiva, e você já tem um nível de customização enorme, André, porque você comentou alguma coisa que você tem muita demanda externa por personalização, né? Vocês usam a mesma ferramenta hoje que é SolidWorks, mas o que dentro da engenharia de vocês é desempenho? Porque provavelmente são respostas diferentes por tipo de produtos e demandas diferentes. Então, até na sequência, como funciona isso para você, André? Então, com a chegada desse grupo Operis, né, e onde a gente busca vender a solução e agregar valor ao produto, né, a gente está sempre pesquisando, viajando, tanto para a Europa ou para a América do Norte, buscando as tendências lá e trazendo para cá. E cada vez mais exige desenvolvimento, criação, né, porque além do pessoal já do mercado nacional, que está sempre querendo algo novo, criando. Os arquitetos nossos, né, são muito criativos, gostam de colocar a cara deles no projeto, né, e ele influencia muito no nosso modelo de negócio, o arquiteto. Se você dizer arquiteto nosso, não é interno, é não, arquiteto Brasil. Brasil, né? Geral. Né, ele é um dos principais decisores assim, na escolha do produto que vai usar no projeto. Porque hoje trabalha muito o sistema de turnkey. As construtoras já vendem o conjunto, e o móvel é um componente desse conjunto. Então, ele chega também caracterizado de acordo com o arquiteto. A gente já começa a perceber que cada arquiteto tem uma forma diferente de criar o produto, de idealizar. Um gosta de variar cores, outros formatos. Então, isso exige uma área de desenvolvimento do projeto, na parte de desenho mesmo, como um todo, exige uma demanda muito grande. Tanto que a gente trabalhava desde a época de Fortline, há 28 anos atrás, já com desenho. Na época, não vou saber falar qual era o recurso, mas de uns 10 para cá começamos a usar o SolidWorks, né? Gradativamente foram aumentando o número de licença e de usuários, ao ponto que hoje nós estamos com 12 usuários de SolidWorks, né? No nosso setor de desenvolvimento e engenharia lá. E isso virou uma determinante de prazo para nós dentro do nosso contexto. O tempo de desenvolvimento, e a indústria está bem montada, a tecnologia atual, o parque fabril é grande. Então, chega a demanda de desenvolvimento tão grande que, em algum momento, ela começou a parar
no desenvolvimento, na engenharia. A engenharia passou a ser a etapa que mais tempo tomava. Até usando como exemplo aquele desenho ilustrativo que você colocou. Então, ali, aquela junção ali, projeto, ela tomava o maior tempo disponível. O tubo ficava fino ali. Sim. Então, assim, hoje eu enxergo como desempenho na engenharia para nós lá, que é o que nós estamos conseguindo alcançar e buscando essa melhoria contínua aí, é conseguir assertividade na informação, redução de tempo, né, no menor tempo, e unificação da informação, que coisa que antes a gente não tinha também. Sem saber utilizar a ferramenta de forma plena, todos os recursos que a ferramenta dispõe, um desenhava de uma forma, outro desenhava de outra, cada um salvava em seu computador, salvava em uma pasta diferente, e no final das contas tinha às vezes que desenvolver 3, 4 vezes o mesmo projeto, porque caiu em momentos diferentes com pessoas diferentes. Entendeu? Então, desempenho para a engenharia, resumindo, né, desempenho para mim na engenharia é assertividade da informação, unificação da informação e o menor tempo possível. Perfeito. Idem? Não. Vamos jogar a mesma coisa? Bom, vamos lá. Mas muda. A Rinnai, ela costuma trabalhar com equipes bem enxutas, né? Então, um fator determinante para o desempenho da nossa engenharia é tentar trazer um ambiente que seja produtivo. Para que esse ambiente seja produtivo, o que a gente vem trabalhando nesses últimos tempos? Aí algo que a gente tem aqui em comum, assertividade. Para isso, a gente desenvolve metodologias, estamos buscando ferramentas que nos ajudem a ter essa assertividade. Outro ponto, eliminar a burocracia. A gente sabe que a burocracia dentro da engenharia é uma realidade na maior parte das empresas. E quando eu digo essas burocracias, são tarefas que não agregam valor ao desenvolvimento de um produto. São tarefas que são necessárias, elas precisam ser feitas, mas não agregam nenhum valor ao desenvolvimento, não traz mais qualidade para o produto que está sendo desenvolvido. Então, essa produtividade que a gente busca é sempre eliminar essas tarefas burocráticas, que aí a gente utiliza softwares para ajudar com que as tarefas sejam realizadas de maneira mais automática, e também a assertividade, mais uma vez, utilizando ferramentas automáticas para que a gente consiga prever determinadas coisas e evitar que algumas tarefas tenham que ser refeitas. Uhum. Você comentou essa questão de qualidade dentro de produto. Eu ia colocar na apresentação, a gente acabou não colocando o lema que vocês têm lá dentro da Rinnai, que é qualidade é a nossa sobrevivência. Né? E vocês têm isso como um norte, e pelo que você falou, eu já ouvi na pesquisa sobre a empresa, que os seus produtos, vocês são líderes de mercado e são mais caros que a média. Né? Sim. E é meio que sonho utópico todo mundo ter o melhor dos dois mundos, né? Porque ou você tem aquela base que vende um monte no valor agregado mais baixo, ou você vende pouco, mas com valor agregado mais alto. E você tem os dois lá dentro. Né? O que foi a estratégia? Como que isso se desenvolve lá dentro? E qual é a dica? Qual o segredo? Bom, não tem mágica, mas na Rinnai a gente pode dizer que os nossos produtos são divididos em 3 categorias, né? Nós temos os produtos importados OEM, então geralmente isso acontece com a maior parte das empresas, tem algum fornecedor, geralmente chinês, que desenvolve esse produto para a gente. Temos os produtos que são de fabricação nacional, são fabricados internamente lá em Mogi das Cruzes, e temos alguns produtos que são importados da nossa matriz, da Rinnai do Japão. No mercado de aquecedor, a esmagadora maioria de produtos que estão disponíveis aqui no Brasil são do tipo OEM. A Rinnai é o único fabricante no Brasil. Ah, tá. Então, essa briga com o preço do produto chinês é algo difícil de lidar. Mas o que a Rinnai tem como diferencial? Nós nunca buscamos só comercializar o produto, né? O que a gente sempre buscou foi atender a expectativa do cliente. Então, a gente sempre buscou desenvolver um produto que tenha qualidade e atenda a expectativa do nosso cliente. Isso sim é o nosso lema, né? Qualidade é a nossa sobrevivência. Então, o nosso grande diferencial é
a gente tem uma equipe de engenharia dedicada ao desenvolvimento e à melhoria contínua desses produtos. Então, isso faz com que a gente tenha um diferencial perante os nossos concorrentes. E aí eu posso dizer com convicção que isso é um dos fatores que faz com que a Rinnai consiga atingir esse objetivo de ser líder de mercado, mesmo tendo um preço mais alto, porque se a gente analisar o nosso share de mercado, a maior parte dos produtos comercializados pela Rinnai aqui no Brasil são os de fabricação nacional. Então, o nosso time de engenharia está conseguindo fazer um bom trabalho aqui no Brasil. Entendi. É a mesma coisa que você tinha comentado, mais ou menos, da Ops. Vocês têm a base do braço Fortline para essa questão de qualidade de produtos, né? E é essa estrutura toda que é utilizada para dentro de desenvolvimento de produto, né? Sim, sim. Lá nós temos algumas questões, apesar do mobiliário aparentemente como alguns outros, comparado a outros equipamentos, aparentar ser simples, o pessoal né? acha que é só chapa? É simples. É só um monte de chapa cortada? Mas assim, ele exige uma expertise muito grande, né? Não só de idealizar esteticamente um produto, mas você tem que seguir várias normativas, né? Você tem a NR17, tem todas as ABNTs de produto, né? Então, hoje, a gente conta com o respaldo da Fortline Indústria, que é uma indústria certificada, ISO 9001, 14001, a FSC, rotulada ambientalmente, é uma empresa que tem todas as certificações necessárias, até porque a gente tem uma demanda considerável de venda pública, e nos editais, na licitação pública, na parte de imobiliário, sempre exigem essas normas. Então, a princípio, nós caminhamos para esse rumo devido à necessidade. Aí depois conseguimos perceber o quanto isso era importante para o contexto, né? E aí acabou virando uma cultura dentro da empresa. Eu trouxe essa questão da parte de qualidade, porque existe a questão de desafio técnico, quando a gente fala, por exemplo, da linha de aquecedores, de produtos que envolvem esse tipo de montagem, mas no seu caso, eu separei aqui uma imagem de produto relacionado a design. Você falou que vocês estão direto indo atrás de referência, buscando tendência, mas não é fácil você falar que sair de um conceito padrão de imóvel e chegar, por exemplo, nisso. Você tem equipe de engenharia também focada nesse tipo de trabalho. O pessoal tem arquiteto interno, por exemplo, lá dentro, ou designer. Como que funciona essa inovação de produto dentro da Operis? A parte de inovação de produto, na maioria das vezes, alguns parceiros mas que não são da empresa, são terceirizados, né, que prestam esse tipo de serviço mesmo de design. Nesse caso dessa mesa, essa mesa é a linha NIEM, né, é uma mesa que foi lançada em 2014 e ela foi desenvolvida pelo Mauro Barros, brasileiro mesmo, né, que trabalhou com a gente na época. Você vê, o desafio de um tipo de produto desse é você desenvolver, fazer uma engenharia dele de forma que você contemple a idealização do cara, do designer, mas sem desperdiçar material, porque seria simples fazer uma mesa dessa e colocar uma viga, uma barra de aço ali, um metalão com parede de 3 milímetros ou uma chapa de 8 milímetros de espessura. 8 pessoas para montar uma mesa. E depois você não conseguia nem deslocar essa mesa e nem vender, porque o preço ficaria um absurdo. Então, aí é onde que entra toda a nossa necessidade de uma ferramenta de alto desempenho no desenvolvimento de produto. Né? Bacana. E isso também entrou na vida da Rinnai, né? Essa questão de avaliação, desenvolvimento. E daí eu separei 2 pontos que eu achei que eram plenos da gente discutir. Quando a gente fala, por exemplo, de simulação e validação de projeto. Ali você tem as questões do mundo mais, vamos dizer, mecânica dura, física, né, sólida. Aqui você tem questões mais térmicas, de pressão, vazão. Nesse caso, por exemplo, é um projeto, se não me engano, de um queimador, né? Sim. É um trabalho que vocês estão desenvolvendo junto com a SK também, como validação, né, de uma ferramenta nossa, né? E conta um pouquinho da história desse produto, que eu achei que era bem legal compartilhar. Como eu comentei anteriormente, para a gente é difícil brigar com o mercado chinês, né? Então a gente sempre precisa buscar inovação no desenvolvimento de produtos para conseguir ter um custo acessível, mas que o produto continue entregando a qualidade que os produtos da Rinnai entregam, né? Então, hoje, na realidade da Rinnai, a gente enxerga que
para os próximos anos vai ser impossível a gente continuar trabalhando dessa maneira, entregando essa qualidade, sem utilizar novas ferramentas. E aí... Sumiu. Voltou? E para isso, uma das coisas que a gente está trabalhando é a migração para essas plataformas de simulação. Nesse exemplo aqui, bem de maneira bem simplificada, a gente estava analisando o comportamento ali de uma mistura ar-gás e nesse caso a gente precisava fazer alguns equilíbrios de pressão ali para conseguir nesse fazer. modelo aqui, né? Sim, para conseguir fazer o acendimento de um queimador. Aí ali, como vocês podem ver, a parte vermelha é o que apresenta maior pressão e o verde a menor pressão. Então, já conseguimos perceber ali que está bem desequilibrado. Isso é algo que, em funcionamento, é muito difícil de se enxergar. E para conseguir fazer um ajuste disso utilizando a questão de protótipos, fica muito difícil. É necessário gerar uma infinidade de protótipos para conseguir fazer esse balanceamento. Então, a utilização das ferramentas de simulação é extremamente necessária. E é engraçado, as duas empresas têm essa questão de protótipo e desenvolvimento, né? Lá você tem um setor que eu vi na fábrica, é uma areazinha do chão de fábrica que só tem para protótipo, vir lá, é arquiteto, ver se está certo. Vocês fazem muito isso porque o cara quer ter o aspecto visual do negócio, quer verificar a montagem. Como que é essa questão de protótipo interno na Operis? Temos as duas situações, né? No desenvolvimento de uma nova linha, a gente pode até pegar como exemplo essa mesa, precisa montar lá porque a gente tem que fazer o teste de tombamento na prática, né? De resistência. É que é uma norma que está entrando também, né? Vai virar, se não me engano, padrão a questão de tombamento, né? Sim, mas aí como nós optamos por certificar todos os nossos produtos nas NBRs respectivas, eles passam por esse teste, não só dimensional, mas também por ensaio de resistência, né? Vertical, fadiga e tal. Então, a gente, às vezes, monta para fazer esses testes, que esperamos, em breve, conseguir suprir parte deles com a ferramenta, né? Estamos trabalhando para isso, para conseguir fazer alguns testes aí de resistência, de fadiga, já na ferramenta. Mas, então, até o momento, temos que prototipar e fazê-lo na prática, e, consequentemente, perdendo tempo e material para ficar fazendo esses ensaios todos, né? E também existe a questão em que nós montamos simplesmente um produto que já é de linha, em uma cor escolhida por algum cliente, e ele vai visitar a estrutura da fábrica e já aproveita para ver o produto mesmo que ele vai comprar ali, no material específico que ele escolheu, nas cores que ele definiu. Então, esse espaço é usado para as duas situações. Perfeito. E daí outro ponto que eu separei aqui é que ambos têm ferramentas, um nível de estrutura bem parecido, embora o produto de vocês seja diferente. Vocês estão trabalhando com ferramenta já de gestão de dados ali da engenharia, né, com PDM, para controle de revisão e tudo mais. Você também, mas é um negócio que está mais embrionário, que a gente está começando a fazer um trabalho de implantação agora. Né? E daí eu queria justamente, como o produto é diferente, sentir de você, o que você tem de expectativa com a aplicação desse produto, e depois acho que é legal também de vocês comentar aonde, por exemplo, essa ferramenta está sendo aplicada. Se quiser até começar, acho que faz mais sentido para explanar depois as possibilidades para o André explorar. Bom, lá na Rinnai, como eu comentei anteriormente, a gente trabalha com equipes muito enxutas, né? O setor de desenvolvimento de produtos sempre foi muito organizado nessa questão de arquivos, de documentação de engenharia. Só que isso gastava-se um bom tempo com organização de arquivos e mais ainda na distribuição desses documentos para o restante da empresa, né? Então, documentos como especificação, lista de peças, desenhos que precisavam ser enviados para outros departamentos, existia dentro da engenharia uma mão de obra exclusiva para isso. E isso, mais uma vez, era algo que não agregava valor nenhum ao desenvolvimento dos nossos produtos. Como a gente tem essa necessidade de inovação, uma das coisas que a gente sabia que a gente precisaria evoluir era nessa questão de controle desses arquivos e a distribuição dentro da empresa. O PDM teve papel fundamental nisso. Hoje, todos os documentos de engenharia, né, de produto
são armazenados dentro da plataforma do PDM e também são distribuídos dentro da empresa utilizando essa mesma ferramenta. Então, aquela mão de obra que anteriormente a gente tinha destinado exclusivamente para fazer distribuição de documento, hoje ela já tem outras tarefas para serem feitas e geralmente são coisas que agregam mais valor para o nosso setor, né, para pesquisa e desenvolvimento. É tirar aquela questão de processo burocrático, repetitivo, para organizar e fazer as coisas que realmente são pertinentes para a engenharia. Né? E isso, dentro da nossa empresa, os aspectos foram tão positivos que começou a se estender para outros setores. Então, a gente tem lá o nosso setor de engenharia de processo, eles trabalham lá com um documento que chama padrão de serviço. Esse padrão de serviço ele era distribuído pela fábrica, impresso em papel, ele passava pela aprovação de diversos setores antes de realmente ser alocado em cada ponto da fábrica. E isso dava um baita trabalho também para esse pessoal de engenharia de processo e não agregava nada para o processo de fabricação do produto. A gente trouxe isso para dentro do PDM. Na semana passada, inclusive, a gente entregou um projeto em que a gente não vai ter mais papel na linha de produção. Então, todos esses padrões de serviço agora são aprovados dentro da plataforma, são distribuídos dentro da fábrica, tudo digitalmente, e a visualização vai ser feita através de tablets e por um outro processo que está em implantação também na Rinnai, que é o MES. E daí não é diretamente para o pessoal de produção, né? É mais o pessoal de outros setores, né? Que a produção de vocês é seriada, é linha, Sim, né? Os documentos de engenharia de produto vão para outros setores, controle de qualidade, lista de peças, por exemplo, para PCP, e os padrões de serviço são os que são utilizados em linha de produção e esses serão também digital. E é legal pela questão de organização. Já no caso do André, o maior problema era volume mesmo, né? A quantidade de código que você gera, porque, igual você falou, customização vem, né? Você disse, o brasileiro gosta de customizar. É um negocinho, mas vou colocar uma assinatura, um detalhe, mudar um pé, mudar um tamanho. E cada um desses gera código diferente que você tem que ficar gerenciando e cadastrando, né? Esse acho que era o desafio, né? O que a gente percebe, né? Eu percebo na prática que o brasileiro, não conheço muito o mundo não, mas tive a oportunidade de ir em alguns outros países, onde o pessoal define lá, um exemplo, um prato, né? Um determinado prato, e aquele prato é aquele prato. Aqui no Brasil não, o cara sempre fala, não, me quero esse prato, mas me tira isso, troca isso por aquilo. Então é cultural o brasileiro querer mudar sempre alguma coisa para ficar mais a cara dele, né? Às vezes principalmente no nosso mercado tem muito disso de não querer comprar o igual, não querer comprar catálogo. Então mesmo nós lançando linhas atuais, em cima da linha que acabou de lançar, já estão pedindo alterações nessa linha. Então o que eu imagino para o futuro agora, que nós começamos a conhecer melhor toda essa tecnologia disponível na ferramenta, é cada vez mais reduzir retrabalho, porque antes um cara projetava, 10 projetavam, passava para 5, que ficava dando carga no ERP, perdia quase o dobro do tempo dando carga no ERP, cadastrando materiais, dimensão, tudo no ERP, para depois alguém lá do PCP poder programar isso, né? A ideia que eu penso é que isso seja único, que o cara que está projetando, ele chegue até a máquina e, se possível, até a entrega no cliente lá, controlando tudo através da ferramenta. Isso é bem mais possível hoje, devido às soluções de ERP também que estão disponíveis no mercado, que o pessoal que desenvolve o ERP começaram a trabalhar pensando em plugins, né, em conexão com outras ferramentas. Por exemplo, a Operis hoje usa uma ferramenta comercial que eu tenho um plugin dela que eu recebo a informação do representante no meu ERP. Da fábrica. Quando fala representante, é até uma pergunta que o pessoal mandou pelo WhatsApp, que eu esqueci de acionar o pessoal, mas ficou aparecendo um bom tempo lá. Como funcionam esses canais de revenda, por exemplo, da Operis? Então, uma pergunta aqui sobre isso. A Operis são lojas exclusivas, que têm exclusividade na praça, e desse tipo de produto, né? Então, onde tem uma Operis ali, só eles vendem esse produto.
E a praça é escolhida de acordo com o pessoal do comercial, né? Eu não consigo entrar muito no mérito comercial, eu sou indústria, mas sei que 42 representantes hoje no país aí que comercializam o produto Óperes aí. Perfeito. Entendeu? E teve outra pergunta pertinente, eu acho que é mais dedicada para você aqui, Vinícius. Perguntou como foi as questões de resistência, por exemplo, aplicações, que você tem uma linha que tem bastante coisa que ela é automatizada ali dentro da Rinnai. Como que foi, por exemplo, a implantação desse tipo de soluções de automatização dentro de uma linha de vocês? É uma pergunta que pingou aqui também dentro do WhatsApp do evento. Como foi essa aplicação? Mudança, de uma maneira geral, sempre gera resistência, né? Sim, a gente está falando disso para vocês também, que tem 2 pontos. Teve isso na linha e vocês também vieram de uma mudança grande de plataforma mesmo, da parte CAD, né? A gente trabalhava com uma outra plataforma CAD e aí a gente enfrentou diversas dificuldades com essa plataforma anterior, né? A nossa matriz já trabalhava com SolidWorks, e aí eu vou pegar um exemplo. Em 2014, a gente trabalhou no desenvolvimento de uma plataforma totalmente nova de aquecedores. E essa plataforma ela seria utilizada por Rinnais de 3 países diferentes. Então, foi desenvolvida em parceria uma base de projeto que seria trabalhada depois individualmente em cada país. Essa base foi totalmente desenvolvida em SolidWorks. Então, quando chegada essa plataforma no Brasil, qual foi o primeiro trabalho? Não foi fazer a adequação para o produto para o Brasil, foi refazer o projeto, refazer toda a parte de modelagem. E isso gerou um desgaste de projeto, aumentou o nosso tempo não o nosso tempo de projeto, mas o nosso tempo de entrega do produto como um todo. Então, uma das grandes melhorias que a gente teve com a migração da plataforma CAD foi essa facilidade de trabalhar com projetos com as outras empresas do grupo Rinnai. Resistência, no início, a gente teve, até porque existiam pessoas que já estavam acostumadas a trabalhar com essa plataforma anterior, mas com pouco tempo de aplicação, o que a gente percebeu é que o pessoal acabou se habituando com aquela ferramenta e até gostando mais de utilizar essa ferramenta por algumas facilidades específicas. Então, aí respondendo a pergunta, né, resistência inicialmente sempre vai ter, isso acho que não tem como fugir disso, mas depois de utilizar a ferramenta e ver as facilidades que ela oferece, naturalmente isso acaba sendo aceito. E no exemplo da Rinnai, como eu disse, depois de mostrar os resultados positivos que a ferramenta traz, naturalmente isso acaba gerando novas alterações de procedimentos e tudo mais, utilizando essas ferramentas para assim conseguir facilitar o trabalho de outros setores também. Porque normalmente nunca acontece de forma abrupta esse tipo de corte e quebra, né? Quando a gente desenvolve esse tipo de trabalho também, a gente tem que criar uma cultura e fazer realmente um beta, fazer um ensaio, fazer um teste, mostrar e comparar resultado, né? Ninguém fala, vou mudar a roda com o carro andando, né? Então, às vezes até acontece algumas coisas desse tipo, mas a gente tem que tomar cuidado e trabalhar com o cenário para conseguir ter base de comparação, né? Gostaria de fazer um comentário aí nessa parte, né? Quanto à resistência, né? Lá nós não tivemos resistência, sabe? Nós tivemos algumas dificuldades de adaptação, porque a gente estava sofrendo tanto, né, com o método que estava sendo utilizado, de cada um fazer de uma forma, né? O Paulo que acompanhou bem o início dessa transição lá, cada um fazer de uma forma, cada um salvar de uma forma, e o pessoal estava precisando realmente de ajuda, sabe? Porque já estava com 12 colaboradores trabalhando com a ferramenta, a SolidWorks, só que a gente simplesmente usava ela como uma ferramenta para projetar. A gente nem sabia até que ponto ela podia chegar, tudo aqueles recursos que ela tinha a nos oferecer, né? Então, quando começamos a apresentar para o pessoal de desenvolvimento, de projeto, tudo que ela tinha
disponível, e o pessoal já trabalhando de longa data com o SolidWorks, que aqui de forma não tão correta quanto se espera, eles falaram, nossa, como a gente sofria para fazer isso, nossa, como era difícil fazer aquilo. Então, assim, foi coisa muito rápida essa virada de chave, a aceitação na primeira conversa com os técnicos, né, com os consultores que tiveram lá na fábrica, fizeram uma prévia entrevista com o pessoal em campo lá, o pessoal já vislumbrou várias oportunidades de melhoria, de facilitar as atividades dele, de conseguir o mesmo resultado em um espaço bem menor de tempo. Né? O que eu percebo, na verdade, a resistência é por parte do decisor, né? A dificuldade do gestor, eu falo como gestor, em mensurar para um proprietário ou para um diretor o quão importante é o investimento em tecnologia, o quanto significa o retorno que uma ferramenta, o quanto significa e qual o retorno que uma ferramenta dá dessa. Diferente de uma máquina, durante esse período todo que estou lá, obviamente comprei várias máquinas, né, indiquei várias máquinas, que quem compra lá é o proprietário, né? E assim, você chega numa máquina, leva lá o vendedor da máquina, ele fala, não, essa máquina vai te fazer 20 peças por minuto e a qualidade da peça é essa. Aí chega uma pessoa lá oferecendo uma ferramenta de tecnologia, seja um RP, ou seja uma ferramenta de engenharia, fala assim, mas quanto eu vou ganhar de tempo, quanto vai melhorar, quantos projetos eu vou fazer por dia? É impossível você mensurar isso para um diretor. Se você falar, você vai falar uma coisa que amanhã ou depois pode se comprometer. Né? Exato. Então, é complicado, porque quando você fala, a máquina foi feita para fazer aquela função. Ferramenta e tecnologia, cada um tem uma dor. A princípio, a tecnologia diferente. Não é quantificada, né? Ela tem que ser qualificada. Né? Então, aí o gestor fica com uma grande dificuldade de convencer. Eu queria fazer esse comentário, né? Porque como eu sei que não só as pessoas que estão presentes aqui, tem muita gente tendo a oportunidade de ver, e às vezes está com dificuldade de chegar até o diretor lá, e o presidente da empresa, o proprietário, falar assim, indiferente da ferramenta, pense, mas pense muito bem sobre tecnologia, sobre essas ferramentas de uma forma geral, eu falo em especial a SKA, né? Porque o tempo que se perde de retrabalho, o tempo que se perde refazendo peças, fazendo ensaios, fazendo teste, e você não consegue aproveitar aquilo que foi feito, ele paga a ferramenta muito rápido. O tempo de payback de uma ferramenta dessa ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Entra naquela questão que eu coloquei até na apresentação. Esse trabalho que a gente tem feito de forma mais assertiva ali dentro de clientes é justamente isso. É mostrar a ferramenta e pegar, pelo menos com base que a gente tem de histórico, como funciona esse payback, para justificar tipo de solução. Que eu falei, vocês passaram por essa peneira. A gente achou algumas necessidades, algumas demandas, isso foi sendo promovido. É legal porque a gente tem parceiros internos dentro das empresas, né, que ajudam a promover a solução ali dentro, né, falar pela gente, mas é um trabalho muito nosso também fazer esse tipo de trabalho, né? Gente, estamos chegando acho, quase no limite de tempo. Infelizmente, a gente tem algumas restrições. O pessoal está mandando mensagem, pergunta aqui. Na medida do possível, a gente quer tentar responder todas elas. Provavelmente a gente vai fazer isso, mas acho que não vai dar para ser todas aqui diretamente online, né? Mas primeiro agradecer o pessoal do público, né? Que acho que nos outros painéis também vão estar colaborando. E, gente, agradecer de verdade vocês aqui, porque eu acho que contribuiu muito. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem específica, acho que o André finalizou com chave de ouro a participação dele, dando essa contribuição. Mas, Vinícius, tem algum ponto que você queira deixar? A mensagem da Rinnai também? Não, um adendo até o que o André acabou de comentar. Isso realmente, acho que quando a gente fala em implantação de tecnologia, o mais difícil é justificar o que isso vai trazer de benefício. Hoje, após algum tempo de implantação de algumas ferramentas lá na Rinnai, posso dizer que isso realmente traz um grande benefício para a empresa. Hoje, eu acredito que a gente tem vamos dizer, um tempo de qualidade dentro da engenharia. Hoje os trabalhos que são realizados dentro da engenharia agregam mais valor para a nossa empresa. Então, a gente agora gasta muito mais tempo trabalhando em desenvolvimentos do que propriamente em refazer tarefas que a gente já deveria ter feito anteriormente. Então, aí só finalizando,
invistam em tecnologia que os resultados realmente são Onde vir. positivos. Não, perfeito. Então, gente, obrigado. Só gostaria Opa, fica à de vontade. fazer os Imagina. agradecimentos aí. Pedir desculpa, talvez se eu não consegui me expressar bem aí, né? A ideia é compartilhar a experiência com vocês. Agradeço a atenção de todos, tanto presente aqui quanto online. E mandar um forte abraço aí para toda a equipe Óperes que estão acompanhando online aí o evento. Perfeito. Obrigado, gente. Vamos descendo.